coeficientes e índice, ou seja, indicadores. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre preventiva. E hoje nós temos são os indicadores de saúde, né, como os coeficientes, índices, medidas clássicas de mortalidade, morbidade e carga de doenças. Então, esse é um assunto muito cobrado em provas e é essencial para você entender o perfil de saúde da população. Vamos começar? Beleza? Então, isso é importante, tá? Diferença entre coeficiente e índice. Lembrando que o coeficiente é uma taxa e o numerador, geralmente, ele é diferente do denominador. Por exemplo, número de óbitos em maiores de 50 anos dividido pela população. Ou seja, você tem ali o numerador e denominador, né, com sentidos diferentes. Tá certo? Você tem o número de óbitos dividido pela população total. Já o índice, ele é uma proporção, onde o numerador ele está contido no denominador. Então, por exemplo, é o número de óbitos em maiores de 50 anos dividido pelo número total de óbitos. Então, assim, se o denominador for população, uma dica, é coeficiente, então a taxa, tá certo? Se for subconjunto de eventos, né, ou seja, o denominador for um subconjunto ou um conjunto aí do numerador, a gente tem um índice, tá certo? Falando em coeficientes, vamos falar um pouquinho sobre o coeficiente de morbidade. Vamos lá. A gente fala de incidência, que seria incidência. Incidência é o número de novos casos, de casos novos em um período dividido pela população exposta, certo? Então, ou seja, incidência são os novos casos. Já a prevalência é o número total de casos, ou seja, casos novos e antigos na população. Ok? Então, a prevalência ela aumenta com maior incidência. Então, a doença que tem maior incidência, ela vai ter uma maior prevalência, vai aumentar a prevalência. E a prevalência diminui com a cura, com o óbito ou com a emigração dessas pessoas. Então, por exemplo, se cura, ela sai da prevalência. Se tem óbito, sai da prevalência. A migração também vai sair da prevalência porque é dentro da população. Então, a forma clássica seria a prevalência igual a incidência vezes a duração da doença. Ok? Isso é importante para sua prova. Uma atualização aqui desse ano é que a Organização Mundial da Saúde ela reforça que incidência mede o risco e a prevalência mede a carga, sendo fundamentais para definir prioridades em doenças crônicas, como, por exemplo, depressão e diabetes. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos falar aqui sobre coeficiente agora de mortalidade. Nós temos um coeficiente de mortalidade geral, que seriam os óbitos totais na população. O coeficiente de mortalidade específica por causa, seriam óbitos por determinada causa na população. Temos também o coeficiente de mortalidade materna, que são os óbitos de causas maternas. Agora, presta atenção, pessoal, ó, dividido por nascidos vivos. Lembrando aí que os acidentes não entram, tá certo? Óbitos por causas maternas. A mortalidade infantil, que é importante para a sua prova, seriam óbitos menores de 1 ano pelos nascidos vivos, tá? Então, perinatal até 7 dias, natimorto até 22 semanas, neonatal até 28 dias e pós-natal até 1 ano. Ok? Pessoal, segundo a ONU, em 2024, a taxa global de mortalidade materna caiu, certo? 34% desde 2000. Mas ainda persiste desigualdade entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá? Mas a taxa global no mundo de mortalidade materna, ela caiu. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre coeficiente de letalidade. Então, seria o quê? São os óbitos por determinada causa dividido pelo total de doentes dessa causa. Tá? Isso vai medir o quê? Vai medir a gravidade de uma doença. Por exemplo, a letalidade da raiva humana continua próximo de 100%. A gente está vendo a gravidade dessa doença. Beleza, Marcos, mas o que tem de mais importante aí?
o índice. O índice de Suaru-Uemura, certo? Que ele mede o quê? São os óbitos em maiores de 50 anos, dividido pelos óbitos totais, tá? Então, ou seja, quanto mais desenvolvido o país, maior o seu índice, porque a mortalidade ele vai se concentrar em idades mais avançadas, ok? Ó, por exemplo, aqui no Brasil, já ultrapassa de 75% os óbitos acima de 50 anos, sinalizando o quê? Um envelhecimento populacional, isso que é umas boas condições, as melhores condições de desenvolvimento. Tudo bem? Temos também, pessoal, a curva de Nelson Moraes, que representa a distribuição da mortalidade proporcional, onde quando tem um formato de N, você indica que tem um desenvolvimento muito baixo do país. Por quê? Porque se imagina o N, aqui em cima no N você tem uma mortalidade muito grande numa população muito jovem, certo? No L, um índice muito baixo também, porque você tem uma população, uma morte no início em pacientes mais jovens. No tipo U, seria irregular, né? Você tem uma morte grande ainda em pacientes jovens, mas também uma mortalidade maior também em pacientes idosos, que significaria um bom desenvolvimento, né, boas condições de saúde. E o J, que seria o elevado, seria uma pequena mortalidade em pacientes jovens e uma alta mortalidade em pacientes, idosos, e que mostram um padrão de desenvolvimento de um país, ou seja, idoso é para morrer, porque, enfim, seriam as melhores condições de desenvolvimento de um país. E temos também, pessoal, a mortalidade proporcional. Então, seria o quê? Óbitos por idade ou causa, dividido pelos óbitos totais. Então, por exemplo, dados do Brasil 2023, mortalidade proporcional. 23% são causas cardiovasculares, 17% são doenças infecciosas inflamatórias, 15% neoplasias, 10% doenças respiratórias, 9% causas externas e 26% outras causas, certo? Então, no Brasil, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte, seguida por câncer, mas houve crescimento expressivo de causas de jovens externas, tá certo? Causas externas em jovens, que devido à violência e acidentes, é importante para a sua prova. Então, doenças cardiovasculares e depois segue com neoplasias. Medidas complementares. Pessoal, vamos pensar o seguinte aqui. Existem aqui umas medidas complementares. Seriam os anos potenciais de vida perdidos, que estimula a mortalidade precoce, estima, né, na verdade, estima a mortalidade precoce. Temos também a expectativa de vida, que é a média de anos que a pessoa deve viver. A quali, certo? Seria o quê? Anos de vida ajustados pela qualidade. E a DALI, né? Seriam anos de vida perdidos por morte precoce, mais anos vividos com incapacidade, que são usados em estudos de carga global e doenças. Ok? Pessoal, só uma atualizaçãozinha, ó. Segundo dados de 2024, os principais contribuintes para o DALI no Brasil são doenças cardiovasculares, transtornos mentais, ansiedade, depressão e lombalgia crônica, acredita? Pois é, lombalgia crônica. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui encerrar, certo? Só um exemplo aqui para a gente interagir. Mas, gente, se uma cidade, por exemplo, se a cidade ocorre em 1.000 óbitos, sendo 600 em pessoas maiores de 50 anos, né? O índice de Suaru-Uemura será de 60%. Isso indica o quê? Que a mortalidade é o quê? Ainda é precoce. O nível de desenvolvimento de saúde é intermediário. Agora pense o seguinte: se uma doença infecto-contagiosa mata 200 pessoas entre 1.000 doentes, a letalidade será de 20%. 200 pessoas em 1.000. O que mostra o quê? Uma gravidade dessa doença. Tá certo? Aqui só para a gente entender e aplicar um pouco
esses índices e essas medidas. E para encerrar, para concluir, vamos lembrar que coeficiente é diferente de índice, certo? Coeficiente é taxa, índice é proporção. A morbidade é igual, certo? A incidência e prevalência da doença, certo? A gente precisa avaliar. A mortalidade, a gente tem a mortalidade geral, específicas, né? Materna, infantil, certo? A letalidade vê a gravidade, tá bom? O índice de Swarup, Uemura e a curva de Nelson Moraes vão medir o desenvolvimento da saúde, desenvolvimento desse país. E as métricas modernas, como Quali, DALI, né, elas ajudam a planejar as políticas de saúde em escala global. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui sobre índice, né, indicadores, coeficientes e índices. E aqui é o que tem de mais importante para a sua prova. Até a próxima. Valeu.